Para conquistar a aprovação no vestibular, várias atitudes são necessárias. É preciso estudar, fazer simulado, treinar redação, estar preparado emocionalmente e não podemos nos esquecer de fazer exercício físico, descansar e dormir. Isso também faz parte do pacote para a aprovação. Acontece que tem estudante que faz tudo isso e ainda assim não é aprovado. E o que pode estar impedindo a sua aprovação é um pequeno erro, algo que muitos estudantes não prestam atenção, seja porque não acham que é algo relevante, seja porque é desconfortável demais pensar nisso e por isso eles evitam ao máximo. O problema é que se a gente não encara esse erro de frente, os ajustes necessários para superá-lo não são feitos e isso vai continuar custando a sua aprovação. Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Para falar sobre esse erro, eu vou te contar uma história. A Bia é uma vestibulanda que quer muito fazer medicina numa universidade federal. Ela sonha com isso todas as noites, ela sonha com um dia em que ela estará entrando na universidade para ir para a sua aula de anatomia. Ela sonha com um dia em que ela estará cursando medicina. E ela deseja isso muito. E ela sabe que para alcançar esse objetivo, ela precisa estudar, fazer simulado, treinar redação, se preparar emocionalmente, ter estratégia para fazer prova. E ela tem feito isso. Mas, ultimamente, a Bia tá muito desanimada. Ela tá muito descrente de tudo. Ela tá se sentindo extremamente insegura. Ela sonha com o dia em que ela vai passar, mas ela tá sentindo esse sonho cada vez mais distante, cada vez mais longe da realidade dela. E ela pensa assim, nossa, será eu passar em medicina numa universidade federal? Nossa, acho que eu tô sonhando alto demais. Isso não é pra mim. Fazer medicina? Não sei não. Ela tá tendo vários pensamentos nesse sentido, o que faz com que ela se sinta extremamente insegura. E a Bia tem notado que ultimamente ela tem ficado muito desanimada para estudar. Ela senta por hábito, mas ela não consegue se concentrar. Parece que ela lê uma coisa e aquilo ali não fixa na cabeça dela. Ela se esquece da matéria, ela não consegue prestar mais atenção nas aulas. O estudo dela não está sendo produtivo e de uns dias pra cá a Bia tem procrastinado tanto nos estudos que tiveram dias que ela nem estudou, porque ela pensou, se eu não tenho muita chance de passar, para que eu vou estudar? Acho que não vale a pena, e se eu tiver todo esse trabalho, chegar lá no final do ano, eu for super mal e nada der certo, acho que não vale muito a pena. E ela tá sofrendo por causa disso, porque ela se sente frustrada. Ela se sente frustrada de tentar estudar e não conseguir, ela se sente frustrada de não estudar, ela se sente frustrada de querer algo que tá tão distante da realidade dela. O que você acha que está acontecendo com a Bia? O que você acha que está causando tudo isso com a Bia? O que está fazendo com que ela procrastine, está fazendo com que ela fique desanimada, insegura, está fazendo com que ela duvide de si mesma, está fazendo com que ela não lute pelo seu sonho. Qual você acha que é o problema aqui? A Bia não confia em si mesma. Esse é o problema. Ela não confia em si mesma. Apesar dela sonhar em fazer medicina numa universidade federal e desejar isso fortemente, o fato dela não acreditar que ela é capaz faz com que ela se sabote ao longo do processo. Então, por mais que ela pense assim, nossa, eu quero muito passar, ao mesmo tempo tem um pensamento sabotador ali dizendo, até parece que você vai conseguir. Isso não é pra você. Você jamais conseguiria um negócio desse. Isso é pra outro tipo de pessoa. Não é pra você. Você já tentou uma vez e não passou? Tá vendo? Isso não é pra você. Tem esse pensamento ali dentro dela que faz com que ela procrastine nos estudos, que faz com que ela não consiga focar e se concentrar durante as aulas, se concentrar nos estudos, que faz com que ela erre bobagem. Então, essa falta de crença em si mesma acaba fazendo com que ela se sabote. Acreditar em nós mesmos é extremamente importante quando nós estamos indo rumo a um determinado objetivo. Porque se a gente não acredita que a gente é capaz, nós estaremos certos. Tem até uma frase do Henry Ford que é super famosa nesse sentido. Ele fala, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. E é exatamente isso. Se a gente pensa que a gente pode passar,
que a gente pode entrar numa universidade federal, que a gente pode fazer o curso que a gente tanto deseja, nós estaremos certos. Por quê? Porque nós faremos o que é necessário para que isso se realize. Agora, se a gente acha que nós não podemos, que a gente não consegue, que isso não é pra gente, a gente vai fazer o que precisa ser feito para alcançar esse objetivo? Não vamos. A gente pode até começar a tentar, mas aí ao longo do caminho a gente vai se sabotando, a gente vai cometendo deslizes ali, cometendo erros que se a gente acreditasse, a gente não estaria cometendo. Então, acreditar em si mesmo é extremamente importante para o vestibulando que quer conquistar a sua aprovação. Agora vamos ver aqui quais são os prejuízos, as consequências de não confiar em si mesmo. Eu quero que você tenha muita clareza e que você saia daqui sabendo exatamente quais são as consequências de não confiar em si mesmo. Eu vou te mostrar de uma forma bem explícita e bem clara do porquê que esse é um erro que pode custar a sua aprovação. Então olha só, o que acontece com o estudante que não confia em si mesmo? Primeira coisa, ele vai se dedicar pouco ou nada aos estudos, porque ele pensa que não adianta, já que não vai dar certo. Então, é um pensamento extremamente desmotivador, tá vendo? Total falta de confiança em si mesmo. Um segundo prejuízo é que esse estudante, ele vai procrastinar e vai deixar a matéria acumular. Por quê? Isso é uma forma de sabotagem, ele não confia em si mesmo. Terceiro ponto, o estudante que não confia em si mesmo, ele vai se sentir desmotivado, desanimado e inseguro. E o que você acha que acontece lá na hora que está fazendo a prova? O que você acha que acontece no dia a dia ali dos estudos? Está se sentindo desmotivado, desanimado e inseguro? Não é nada favorável para quem quer ir bem na prova. Quarto ponto, quarto prejuízo aqui. O estudante, ele vai ficar ansioso e nervoso para fazer prova, porque ele não confia em si mesmo. Então ele vai ter vários pensamentos, sentimentos que não são favoráveis para o momento da prova. Lembre-se, fazer prova tem tudo a ver com emoções. Quinto prejuízo, esse estudante, ele vai se comparar muito, ele vai se sentir inferior às outras pessoas, ele vai olhar ali para os seus colegas e vai pensar, nossa, essas pessoas são muito melhores do que eu, elas têm muito mais chance de passar, o que eu estou fazendo aqui? Mas isso tudo vem de onde? Da falta de confiança em si mesmo. Sexto ponto, né? Esse estudante ele vai ter muitos pensamentos negativos, o que é prejudicial, porque tudo aquilo que a gente pensa gera sentimentos. Outra coisa que é muito forte e é um prejuízo muito significativo é se sentir decepcionado consigo mesmo. Então, o estudante que não confia em si mesmo, ele tem esse sentimento de decepção consigo mesmo, que gera uma vergonha, uma certa culpa, fora a baixa autoestima, né? Esse é outro prejuízo extremamente presente no estudante que não confia em si mesmo. E é algo que abala ainda mais lá na hora da prova, prejudica nos estudos. Falando em prova, tem aqui, ó, esse outro prejuízo. Diante da questão que não sabe, o estudante desiste. Ele desiste da questão ao invés de lutar por ela, né? A gente tem que lutar por cada questão. Não sei, pula, passa para a próxima, mas depois volta ali com a cabeça fresca para fazer a questão. A gente não chuta o balde no meio da prova, né? E falando em chutar balde, esse é o 10º prejuízo, chutar o balde no meio da prova. Eu já entrevistei várias pessoas que fizeram o Enem, elas falaram, Cláudia, já teve prova que eu chutei o balde, eu simplesmente desisti no meio. E isso vem de onde? De uma falta de confiança em si mesmo. Inclusive, uma das entrevistadas falou assim, Cláudia, eu tinha certeza que eu não passaria. Não teria nem chance. Então, para que eu ficaria ali, gastando meu tempo, sabe? Me dedicando, fazendo a prova ali, entregando tudo. Não tinha porquê. Eu sabia que eu jamais conseguiria. Então, eu desisti no meio da prova. Olha só como que essas são consequências, são prejuízos muito grandes. E todos eles têm o que em comum? A falta de confiança em si mesmo. Toda essa descrença em si mesmo faz com que o estudante se abale emocionalmente. E o pior é que um erro vai desencadeando o outro. E aí vai virando uma grande bola de neve. E aí vai ficando cada vez mais difícil para o estudante confiar em si mesmo. Então a gente precisa reverter essa situação.
Mesmo aquele estudante que já tentou uma vez e não conseguiu, mesmo aquele estudante que já tentou várias vezes e não conseguiu, isso não quer dizer que o sonho é impossível, isso não quer dizer que esse estudante é incapaz de ser aprovado, que ele é incapaz de conquistar os seus sonhos, tá? Não tem nada disso. É possível, sim, é possível ser aprovado no vestibular, e tudo começa com a confiança em si mesmo, com essa crença de que você é capaz de fazer isso. Então a gente precisa recuperar essa autoconfiança, elevar a autoestima e confiar em si mesmo. É assim que a gente supera essa descrença, é assim que a gente supera esse erro. Agora, como fazer isso? Eu vou te passar aqui 2 exercícios extremamente práticos que vão te ajudar a fazer exatamente isso, recuperar a sua autoconfiança, elevar a sua autoestima, e vai fazer com que você confie em si mesmo. E o primeiro exercício é fazer a lista do superpoder. Nessa lista, você vai escrever todas as coisas que você já conquistou e que você sente orgulho. O objetivo é que a gente se lembre das coisas que nós somos capazes de fazer. Muitas vezes a gente direciona o nosso foco para aquilo que deu errado, para aquilo que a gente não conseguiu, e não valoriza de verdade as nossas conquistas. Aí a gente acaba achando que a gente não tem recursos, que a gente é fracassado, que a gente não consegue as coisas, quando a verdade não é essa, quando na verdade a gente já conquistou inúmeras coisas na nossa vida. Então, a gente precisa se lembrar de quais coisas são essas. É para isso que serve a lista do superpoder. É pra gente olhar para ela e se fortalecer e se lembrar que nós temos determinação, que nós temos garra, que a gente consegue, que a gente tem recursos e ferramentas à nossa disposição para alcançar os nossos objetivos. Então, por exemplo, o estudante que acertou 150 questões no Enem, mas ainda não passou, ele pode escrever lá nessa lista do superpoder: acertei 150 questões no Enem. Ah, mas não deu para passar. E daí? Essa é uma conquista, são muitas questões. Pare e pense, a gente tá falando aqui de 180 questões, acertar 150 é muita coisa. Valorize isso, reconheça, essa é uma conquista. Se o estudante conseguiu isso, ele é capaz de conseguir muito mais. Ou, por exemplo, enfrentou alguma situação difícil, alguma situação que muitas pessoas, às vezes, iriam se abalar completamente, iriam se desestabilizar, teriam muita dificuldade de enfrentar. Escreva isso, escreva alguma situação que você conseguiu superar. Prove para si mesmo que você é capaz, que você tem confiança, que você tem determinação, tem garra, tem o que precisa para encarar o desafio que é o vestibular. Essa lista é um constante lembrete da nossa capacidade, é um constante lembrete daquilo que nós somos capazes de fazer. Esse reconhecimento é extremamente importante, às vezes a gente se esquece. Esses dias uma estudante me mandou mensagem falando assim: ai, Cláudia, eu fico tão chateada porque assim, eu não consigo passar em medicina. Eu já passei em engenharia, direito, enfermagem, biologia, em tudo quanto é curso que você imaginar, mas eu não consigo passar em medicina. Olha só, ela passou em todos esses cursos que para muitos é um sonho. Eu conheço estudantes que têm um sonho de cursar direito numa universidade federal e ainda não conseguiram. E ela estava lá desvalorizando isso. Olha só como que às vezes a gente fecha os olhos para as nossas conquistas. Beleza, ainda não passou em medicina, ainda não conquistou o objetivo. Mas quantos sucessos foram acumulados ao longo dessa jornada? Então a gente precisa ter empatia com nós mesmos, sabe? Reconhecer aquilo que a gente conquista e valorizar. E é para isso que serve a lista do superpoder. Então já comece a fazer a sua agora mesmo. O segundo exercício consiste em ir para frente do espelho. De preferência, um espelho que dê para ver da cintura para cima. Você vai para frente do espelho, vai ficar na postura de lagosta vitoriosa, ou seja, costas eretas, cabeça erguida, ombros para trás. Você pode até colocar a mão na cintura também, se quiser ficar na posição da Mulher Maravilha ou do super-herói, que essa é uma postura, é toda uma fisiologia que nos empodera. E aí você vai respirar profundamente, de 3 a 4 vezes, até você sentir o poder, a determinação, a força, a confiança crescerem dentro de você. E quando esses sentimentos estiverem elevados, você vai olhar no fundo dos seus olhos e vai dizer para si mesmo, em voz alta, de modo que você possa ver os seus lábios se moverem e de modo que você possa escutar o que você está dizendo. Você vai dizer que você é capaz de realizar o seu sonho, que você vai conquistar tudo aquilo que você deseja. Você vai falar isso mais de uma vez.
e sentindo toda essa força, essa determinação, essa confiança crescerem dentro de você à medida que você fala. Faça esse exercício 2 vezes por dia e você vai ver uma grande mudança acontecendo na sua vida. Você vai ver a sua autoconfiança ser elevada, a sua autoestima aumentar e você vai ver como que confiar em si mesmo vai ficar cada vez mais fácil. A gente vai adquirindo uma autoconfiança que é quase que inabalável, sabe? Isso nos fortalece demais. Coloque em prática, faça esse exercício pelo menos 2 vezes por dia. Às vezes antes de ir para aula, ali de manhã, antes de fazer qualquer coisa, já levantou para lavar o rosto ali, já faz esse exercício e você vai ver a mudança que isso vai te proporcionar. Faz esse exercício ou ao longo do dia, né? A segunda vez ao longo do dia, ou antes de dormir. Isso vai te empoderar e vai levar a sua autoconfiança. Esses exercícios que você acabou de aprender aqui são muito bons. E além dos benefícios que eu já falei, que é elevar a autoestima, aumentar a autoconfiança e fazer com que você confie em si mesmo, eles também nos ajudam a sentir mais emoções positivas e fortalecedoras, o que é muito benéfico para encarar esse momento do vestibular. Então coloque em prática, você só vai ter resultado se colocar em prática, tá? Não adianta vir aqui e escutar e aprender, entender o exercício, mas não fazer, porque aí não vai ter resultado. Sabe, não adianta nada a gente saber, mas não colocar em prática. Então, é preciso colocar em prática. Só assim você vai ter resultados significativos. Para finalizar, eu quero te mostrar aqui de forma clara e explícita os ganhos, o resultado de confiar em si mesmo e como que isso vai te aproximar da aprovação. Uma vez que a gente para de cometer esse erro de não confiar em nós mesmos, as coisas ficam muito mais fáceis. Vamos ver aqui então os ganhos. Olha só, o estudante que confia em si mesmo, para começo de conversa, ele se dedica aos estudos, porque ele pensa que se ele quer que dê certo, ele precisa fazer a sua parte. Outra coisa, ele vai seguir o cronograma, o cronograma de estudos com disciplina. Por quê? Porque esse estudante, ele confia em si mesmo, ele confia na sua capacidade e ele sabe que confiar por si só não é suficiente, ele precisa fazer a parte dele. Então, ele vai estudar, ele vai seguir o cronograma, ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Terceiro ponto, que envolve aqui as emoções. A gente viu que o estudante que não confia em si mesmo se sente desmotivado, inseguro, desanimado. Aqui, o estudante que confia em si mesmo, ele tem sentimentos diferentes. Ele se sente motivado, animado, seguro. A diferença que isso daqui faz no dia a dia, a diferença que isso daqui faz nos estudos é gritante. Outro ponto aqui muito importante, o estudante ele vai se sentir confiante e tranquilo para fazer prova, porque ele confia em si mesmo. E não só por isso, né? Ele confia, é um conjunto de coisas, porque do mesmo jeito que um erro vai puxando o outro, aqui um acerto vai puxando o outro, né? O estudante confia em si mesmo, então ele segue o seu cronograma, ele se sente motivado, ele estuda, ele tem disciplina, ele faz o que precisa ser feito, e aí lá na hora da prova, ele se sente confiante e tranquilo para fazê-la. Então, assim, é benefício atrás de benefício. Outro ponto aqui, o estudante que confia em si mesmo, ele não fica se comparando com os outros e se sentindo inferior. Ele foca em si mesmo, ele foca no seu processo. Ele foca também no que ele já conquistou, no que precisa e no que ele precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Então ele não fica lamentando todas as coisas. Não, ele foca, beleza, eu já conquistei isso, eu já realizei isso, isso e isso. Agora, o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Então, esse foco é extremamente importante. Outra coisa, ele sente orgulho da sua jornada, sabe? Essa coisa de ficar com vergonha da nossa trajetória, eu entendo, tem muitos estudantes que passam por isso, tá? Eu já passei por isso, eu já tive muita vergonha da minha história, até porque a minha vida não seguiu uma linha, sabe? Ela não foi linear, foi cheia de altos e baixos. Eu achava que eu sairia do colégio, iria pra faculdade, e aí eu iria trabalhar, e aí eu iria casar, ter filhos, nanana. Só que as coisas não aconteceram assim. E pra maioria das pessoas, não acontece desse jeito. Só que, ao invés de a gente ficar ali com vergonha da nossa jornada, a gente deve sentir orgulho. E estudante que confia em si mesmo sabe disso. Ele sente orgulho da sua jornada. Uma outra coisa também que é diferente e que contrasta, e que faz um contraste, acho que ficou meio esquisito, contrasta, mas enfim,
é que o estudante que confia em si mesmo, ele tem autoestima, né? O estudante que não confia em si mesmo, a autoestima dele tá lá embaixo. Então, assim, isso faz com que ele acabe se abalando emocionalmente, né? Isso é muito prejudicial lá na hora da prova e para os estudos também. O nono ponto é que, olha, o estudante que confia em si mesmo, ele não desiste da questão que ele não sabe, ele busca o que ele sabe e que vai ajudar a resolver. Essa é uma mentalidade muito importante aqui do estudante inabalável. O estudante inabalável, ele olha para a questão que ele não sabe e ele pensa assim, a gente sempre sabe alguma coisa, tem alguma coisa aqui que eu vou saber. Ao invés de olhar para aquela questão e falar assim, nossa, eu não sei nada, eu não estudei nada, nossa, eu devia ter estudado mais. Não tem dessa. O estudante inabalável, ele sabe. Ele sabe que tem alguma coisa ali que ele vai saber e vai conseguir resolver a questão. E, por fim, o estudante que confia em si mesmo, ele dá o seu melhor até o fim. Olha como que é extremamente benéfico superar esse erro de não confiar em si mesmo. Um pequeno erro que pode custar a sua aprovação. Agora me conta aqui nos comentários, quem você acha que está mais próximo da aprovação? O estudante que não acredita em si mesmo ou o estudante que confia em si? Aqui nós vimos como que esse pequeno erro de não acreditar em si mesmo pode custar a sua aprovação. Nós vimos também os prejuízos que isso gera nos estudos e lá na hora da prova. Mas a gente não parou por aí. A gente viu também como reverter essa situação. Eu te ensinei aqui 2 exercícios extremamente práticos que vão te ajudar a aumentar a autoconfiança, elevar a autoestima e confiar em si mesmo. Agora é preciso colocar em prática, porque é assim que você vai ter resultados diferenciados na sua vida. E para finalizar, a gente viu os ganhos, os benefícios de confiar em si mesmo e como que isso vai fazer com que você deixe de ser um estudante abalado emocionalmente e se torne um estudante inabalável. Agora é preciso colocar em prática esses exercícios. Eu vou reforçar isso mais uma vez. Por quê? Porque eu quero que você tenha um resultado. Eu quero que você confie em si mesmo, mas para isso você precisa agir. Eu já fiz a minha parte aqui, já entreguei o conteúdo, já trouxe o exercício, já te mostrei como que faz, já expliquei. Agora tá nas suas mãos. Você escolhe se você quer ter um resultado ou não, se você quer confiar em si mesmo ou não. As ferramentas você já tem. Eu acredito em você. Agora falta você acreditar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você ficar por dentro de tudo. Ah, tem uma coisa também bem legal que é ativar o sininho. Assim você vai receber notificações e vai saber quando forem liberados vídeos aqui no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.